de toda a construção urbana. A composição do Parque do Pedra Amarela Campo Base deriva de uma zona de matos arbustivos para a presença de bosque com algumas espécies endémicas e muito associada também às plantações da Serra de Sintra de 1930, mas que no território em questão oferecem abrigo a espécies de fauna muito valorizadas pelo parque e com diferentes estatutos de conservação e estados críticos diferenciados entre várias espécies faunísticas. Naturalmente, por se localizar numa área de transição que deriva da parte norte da freguesia de Alcabidez e avança para o perímetro florestal da Serra de Sintra, onde se localiza o Pedra Amarela Campo Base, estas espécies beneficiam deste tipo de território, quer para zonas de alimentação e a nível do seu dia-a-dia nas zonas de transição, quer para abrigo e proteção já em pleno perímetro florestal. Desta forma, reconheceram-se no desenvolvimento do Pedra Amarela algumas ameaças muito associadas à ação antropogénica, relacionadas sobretudo com pisoteio, construção, desenvolvimento de estradas e algumas especificidades a nível daquelas que são as espécies exóticas invasoras que estão bem prementes na Serra de Sintra. Esta intervenção procurou uma atitude responsável para com o meio e que fosse beneficiar do trabalho voluntário definido ou realizado pelos utilizadores, buscando a salvaguarda, a monitorização ambiental e a restauração de alguns ecossistemas. Se, numa primeira fase, o Pedra Amarela é criado para a redução daquilo que era o campismo selvagem na Serra de Sintra, passou tendencialmente para o envolvimento dos visitantes, a sensibilização ambiental e educação ambiental dos munícipes, nas camadas mais jovens, e para um trabalho constante, quer de ordenamento do espaço, de manutenção das áreas, da limpeza destas áreas e da restauração ecológica desta área natural periurbana. E evolui-se assim para uma componente de dinamização da visitação nesta área, sendo implementados um conjunto de equipamentos e infraestruturas de suporte e ordenamento da visitação. Para além disso, uma vez que este processo foi estimulado a nível municipal em parceria com o Parque Natural de Sintra-Cascais, foram naturalmente criados mecanismos de sinalética e informação para todos os visitantes e foi criada uma estrutura organizacional que pudesse coordenar estas atitudes e fazer a ponte com aqueles que são os órgãos mais específicos de conservação associados à componente camarária. O parque é tematizado com a componente de usufruto da natureza e aventura, portanto não perdendo a ligação às componentes escotistas e guidistas que visaram a reduzir o campismo selvagem na Serra de Sintra, mas evoluindo para uma abertura a vários tipos de visitação, desde a visitação autónoma, que veio-se a confirmar com esta investigação a diversidade de visitação e a realização de um trinómio de visitação compreendido entre turistas, a comunidade local e visitantes do dia, cada um com os seus propósitos de visitação, e naturalmente a prestação de serviços, não só pela entidade gestora do território, que é mais facilmente controlável, mas também por um conjunto de parceiros que, em cooperação com esta entidade, acaba por dinamizar as suas atividades nestas áreas. Para termos aqui uma ideia daquilo que é a atual oferta, numa base de ações de conservação da natureza e evoluindo para diversos programas de educação ambiental, voluntariado empresarial, voluntariado com a comunidade, foram desenvolvidas pela entidade gestora aproximadamente 290 reservas, envolvendo pelo menos 6.000 participantes, fora aqueles que muito dificilmente se contabilizarão em atividades reservadas, portanto, sob coordenação de uma entidade, fora aqueles visitantes autónomos que agora gradualmente se começam a monitorizar com a implementação de eco-counters e outros mecanismos de contagem automática da visitação, mas que até à data não existiam e por isso esta acabou por ser a nossa ideia da visitação que frequentava o território. Portanto, para terem uma ideia, desde os matos arbustivos ao perímetro florestal, à componente de
infraestruturas para campismo e de atividades de natureza e aventura, com várias estruturas, todas elas, e claramente, ordenamento, colocação de portões, ordenamento de caminhos e rearranjo de algumas estruturas no território, a colocação de casas de banho amovíveis, por aí fora, tudo aquilo que a visitação precisava para diminuir os seus impactos diretos no território. Podemos então considerar uma oferta de vários tipos de ações neste território e traçando esta relação com aquilo que é a oferta de natureza e aventura, como é que ela pode contribuir ou vir a contribuir como um instrumento aplicado na estratégia de gestão do habitat, fugindo daquela perspectiva mais proibicionista. Portanto, ordenamento do território, claramente, pegar na informação toda que existe, no manancial de informação que existe no território a nível camarário e disponibilizá-la e informar a população, criando claramente condições para visitas com menos impactos, desenvolver modelos de oferta responsáveis e adequados àquela que é a estratégia seguida pelo município, envolvimento empresarial, uma ação que é global em todo o concelho de Cascais, com o projeto, trago aqui o exemplo do projeto Oxigênio, onde todas as empresas podem ativamente participar na conservação ambiental, desenvolvimento educativo com todas as escolas do município, onde são convidadas a participar em atividades de natureza responsáveis e com todo esse enquadramento daquelas que são as estratégias de gestão ambiental, envolvimento da comunidade a nível de programas de verão com centenas de jovens a serem envolvidos nos mais diversos programas de conservação e tendo eles também este feedback a nível de atividades de natureza e aventura e desenvolvimento, claro está, de programas de interpretação ambiental dedicados a particulares, a coletividades, associações, por aí fora. Todos os visitantes acabam por contribuir com ações de conservação do espaço e ordenamento do território, é quase uma taxa que acaba por ser cumprida para quem se hospeda neste espaço a nível de campismo e oferta. Participa, claro, integrando nos programas, a entidade acaba por integrar nas atividades realizadas ações de plantação de espécies autóctones, remoção e limpeza de matos e remoção de espécies exóticas invasoras, nomeadamente. Estou-me a referir aqui à questão das várias espécies de acácia presentes no território. Portanto, trago-vos aqui uma abordagem metodológica que deriva de uma parcela da minha investigação. Foram aplicados questionários em 3 áreas naturais periurbanas no território, sendo que alguns dos resultados que eu vos trago aplicam-se só à questão do Pedra Amarela Campaz. Foi desenvolvida uma amostra aleatória com visitantes nestas 3 áreas, sendo eles sempre diferenciados por grupos de visitação, ou seja, não só se diferenciava a nível de dia de semana, de padrão de utilização, mas também cada grupo só respondia a um tipo de questionário, portanto, grupos que compareciam com 5, 6 pessoas, grupos familiares, só tinham direito a uma resposta para não influenciar, de certa forma, os resultados. No Pedra Amarela foram validados 113 questionários, foram também desenvolvidas algumas entrevistas semi-estruturadas a vários órgãos e stakeholders que influenciam diretamente não só a oferta turística nestes territórios, mas também a conservação ambiental, nomeadamente as entidades envolvidas na gestão do habitat, a nível daquela que é o órgão oficial, o ICNF, mas também de todos os órgãos concelhios que atuam em parceria com a Câmara Municipal, órgãos de oferta de animação turística e de promoção turística do território e um especialista aqui registado. Destacar também a componente de investigação participante, tendo nesta investigação participado ativamente ao longo de 4 anos como chefe de serviço no Gabinete de Turismo e Natureza e acompanhando toda a dinamização de novos projetos e apoiando todo o decorrer destas ações. Como principais resultados destacava realmente a existência do trinómio de visitação, que influencia compreendido por turistas, visitantes do dia e comunidade local, que acabam por ter ou demonstrar várias motivações e representações naquela que é a procura que eles têm sobre o território. Isto, naturalmente, influencia o tipo de motivação e de envolvimento nas ações, nas atividades de turismo de natureza no território e vai-nos destacar um conjunto de representações diferenciadas, aqui tratando os resultados apresentados na escala de Likert. Nesta investigação
investigação, a escala de Likert teve uma limitação associada à quantificação que foi dada, de 1 a 4, uma vez que a entidade gestora do território já tinha no seu sistema de qualidade este tipo de categorias e solicitou que assim fosse desenvolvida a investigação. A nível da relação e da perspectiva que os visitantes mostram sobre aquelas que são as medidas de gestão do habitat, concordam que o espaço reúne condições de visita adequadas, que as infraestruturas estão devidamente instaladas e não se mostram, de certa forma, invasivas no espaço e que as atividades de natureza acabam por potenciar aquele que é o seu estímulo para se envolverem na conservação, trabalhando aqui nas questões de consciencialização ambiental e, de certa forma, induzindo uma certa apropriação do espaço e um sentimento de defesa ou de interesse na preservação e de defesa do território. Como destacam também um conjunto importante de medidas de conservação a nível e eu destaco estas duas últimas do fim, de sensibilização ambiental, portanto, existência de programas relacionados com a sensibilização ambiental e a presença contínua de técnicos e de vida nos espaços, como também eles um fator de proteção ambiental, visto que é uma forma de conhecermos e vivermos melhor o território e termos o tal sentimento de apropriação. A nível das entrevistas, destaco o contexto específico do Parque Natural de Sintra-Cascais, muito influenciado pela quantidade de área privada, insuficiência de recursos, instrumentos regulamentares desadequados, dificuldades a nível de financiamento, recursos técnicos e materiais, de fiscalização e monitorização e da própria organização interna deste organismo, a nível da responsabilidade que cabe ao ICNF e que nos últimos anos tem sentido sérias dificuldades. Mas, por outro lado, destaco a valorização do papel que o município, tendo órgãos capazes para o efeito, acaba por ter em parceria com este território e no desenvolvimento, neste contexto da área natural periurbana, da multiplicação de áreas de transição que vêm sendo criadas com presença efetiva no espaço, com controlo efetivo no espaço e com um ordenamento que é visível, quer a nível da procura e na oferta de atividades de natureza e de aventura. Isto vem naturalmente acentuar aqui o debate entre as políticas mais proibicionistas ou as políticas de proximidade, de sensibilização, de educação ambiental e, claramente, do envolvimento de todos os agentes que atuam no espaço, a nível do seu compromisso e cedência, que por vezes foi bastante acentuada nas entrevistas, na cedência que eles compreendem e sabem que é necessária, desde que, do outro lado da conservação ambiental, também se mostre algumas cedências ou compreensão das suas próprias limitações. Destaco, portanto, o objetivo desta comunicação, nomeadamente na engrenagem de alguns mecanismos de turismo e recreação nas políticas de gestão de habitat, de proximidade, naturalmente, que vão influenciar diretamente aquilo que se diz que é a apropriação de uma gestão mais utilitária do território, baseada na consciencialização dos visitantes, desenvolvimento da população, educação ambiental, presença concreta no território e dinamização de experiências satisfatórias e positivas. Como contributos, e para terminar, apenas abordar aqui os contributos positivos destas áreas naturais periurbanas no planeamento e ordenamento dos espaços naturais, na constituição de áreas de transição que permitem uma adaptação dos visitantes às políticas de conservação e uma compreensão dessas políticas, para que eles próprios possam também valorizá-las, a presença no espaço que já referi, todos os programas de envolvimento da comunidade e das empresas e de todos os visitantes a nível da sensibilização e educação ambiental e a valorização ambiental, social e económica que este tipo de construtos pode trazer para o território e para as áreas que muitas vezes acabam por apenas ser abandonadas e deixadas ao acaso e para uso livre. O desenvolvimento de experiências criativas numa era do novo paradigma ambiental, da economia das experiências e do envolvimento e da co-criação da experiência nestes territórios. Por isso, basicamente, estamos a falar de modelos de gestão ambiental e de proximidade que sejam colaborativos, interventivos e responsáveis. Muito obrigado a todos. Agradeço ao Tiago e passamos para a última apresentação deste painel com Ricardo Melo, que nos vai falar da análise do perfil das diferentes tipologias de organizações promotoras dos desportos de natureza em Portugal. Boa apresentação, Ricardo. Obrigado.
Ora, boa tarde a todos novamente. O trabalho que eu trago aqui tem a ver com as organizações que promovem os desportos de natureza em Portugal. E é um pequeno excerto daquilo que foi o meu trabalho de doutoramento e, portanto, que foi orientado pelo professor Dr. Rui Gomes, da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra. Voltando aqui àquilo que eu apresentei no início, em termos conceptuais, aquilo que é o desporto de natureza, e aqui relevante para aquilo que foi a recolha dos nossos dados. Isto já remete para 2011, que entendemos que existiam 23 modalidades ou atividades que se incluíam naquilo que eram os desportos de natureza. Recorremos a vários critérios de inclusão e de exclusão, que é obviamente discutível para este tipo de trabalhos, mas foi por aqui que